Investimento, Finança e Tecnologia, diretamente aqui do Centro de Convenções de Goiânia. Evento 5 IEA 20. Agora aqui com Flávio Crozara e Matheus Campos, da Ibra, um family office que está aqui expondo. E eu queria saber vocês, primeiro, impressão do evento. Flávio, vamos começar por você. Bem-vindo, né, primeiro? Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui. O evento está surpreendendo, inclusive, a nossa expectativa, está tendo um movimento muito grande e, inclusive, de um público internacional, que a gente não tem muito costume de ver aqui em Goiânia e que acaba trazendo, agregando um valor muito importante, não só para o evento, mas para tudo aquilo que a gente está desenvolvendo aqui dentro. Show de bola. Matheus, e você? Eu estou achando muito interessante esse ano, a gente sempre está presente nos eventos do Five da Ciano, né? E a gente viu que esse ano o negócio está um pouco mais rebuscado, né? Uma atração internacional que antes não tinha. Eu estou gostando dos temas das palestras também, envolvendo muita tecnologia, inclusive a inteligência artificial, né? Uma coisa que está muito em voga. Isso agrega muito para a parte de investimentos, enfim, né? É legal. Super show. Você falando assim de investimento, que aqui o foco também é investimento, né? Inclusive com capital externo, com olhares do capital externo para o nosso Goiás, o governo está aqui junto. Com relação a esse investimento, o que você poderia falar que é a sua expectativa de agregar para as pessoas e para o público que está aqui com a Ibra? Bom, o investimento internacional ele sempre traz mais riqueza para a região e, inclusive, com essa possibilidade de ter um volume financeiro muito grande vindo, acaba ajustando não só a parte de produtos e serviços, como empregabilidade, a renda, e isso acaba trazendo um valor muito importante para a região. A gente, como Multifamily Office, a gente consegue trazer uma organização do patrimônio das pessoas, porque o que a gente costuma dizer é que quem tem mais dinheiro no final das contas não é quem ganhou mais, é quem perdeu menos. Então, a partir do momento em que você consegue organizar para poder ter esse tipo de controle de forma mais adequada, o seu resultado de longo prazo acaba sendo mais adequado. E aí o nosso trabalho é exatamente em fazer isso aí, manter essa riqueza na mão dos nossos clientes. Cara, que incrível. Matheus, como que você iniciou nessa trajetória de investimento e o que você poderia falar para as pessoas, vou fazer duas perguntas em uma aqui, o que você poderia falar para as pessoas que estão iniciando também na trajetória desse investimento como cliente? É curiosa a minha história, porque hoje eu sou casado, eu estou esperando meu quarto filho, e na época que eu namorava a minha esposa, ela era cliente da Ibra. E eu fui com ela para uma reunião, daí eu até falei assim, não, mas como alguém faz gestão do seu dinheiro, do seu patrimônio, né? Eu fiquei assim meio receoso, e aí nessa reunião que eu fui com ela inclusive me deu autonomia para romper o contrato. Ela falou, se você não gostava, vamos romper o contrato. E ali eu gostei tanto que eu falei, eu quero trabalhar com isso. Eu sou engenheiro civil de formação, o Flávio também. E aí eu me deparei com a área de investimentos e como que a gente poderia ajudar muito as pessoas através disso, porque assim, uma das habilidades que a gente tem que ter é preservar um pouco do dinheiro que a gente ganha. A outra é aumentar aquilo que a gente está preservando. Então eu me vi muito assim, realizado em poder auxiliar as pessoas com isso. Dali para frente eu comecei a consumir conteúdo, comecei a estudar, isso foi 6 anos atrás. Hoje eu comecei como planejador financeiro no nosso escritório, eu sou sócio, né? E isso me encantou muito, assim, até hoje para nós, assim, o Flávio, que tem muito mais tempo de estrada do que eu, né, assim, nessa área, eu me espelho, né, e vejo como que hoje ele ainda trabalha com tanto gás, né, e eu que estou ainda, me considero novo na carreira, né, 6 anos, mas já tenho algumas certificações e tudo que me dá uma sustentação técnica, e é maravilhoso, assim, tudo que a gente pode fazer para o cliente, com o acesso que nós temos hoje, a informação, a tecnologia, ao que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Então, ajudar o cliente a formar patrimônio, essa é assim, o que corre na nossa veia. Assim. Incrível. Pulando um pouco a segunda pergunta, que eu vou voltar nela, mas eu queria perguntar assim, porque quando o Matheus falou, Flávio, que você ainda continua com o mesmo gás, esse brilho no olho, sim. O que você utiliza dentro de você para se motivar ou se automotivar a estar ainda continuando com isso numa área que até há pouco tempo atrás, podemos falar assim, era considerado um tabu conversar sobre investimento, sobre dinheiro, sobre finanças, inclusive dentro das famílias. Era o marido ou, então assim, a pessoa mais dominante ali que queria
pegava aquele... Centralizar isso. Exato. Isso Então, assim, como que você consegue manter primeiro essa jovialidade, esse brilho no olho para essa área? Tá. O que acontece é o seguinte, eu falo que isso é uma paixão. A maior parte das pessoas tem uma resistência muito grande na área do seu próprio planejamento financeiro pessoal. Nós temos uma educação financeira no Brasil relativamente baixa e isso acaba atrapalhando muitas vezes o desenvolvimento de inúmeros outros projetos pessoais das famílias. E eu costumo dizer que eu gosto muito do que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço. Eu até falo muitas vezes em tom de brincadeira, eu falo assim, eu faria de graça o que eu faço, mas não reclamo do meu cliente me pagar por isso. Mas eu acho que é o gosto daquilo, de buscar cada vez mais conhecimento. Busquei as certificações que eram mais importantes em cada época e venho buscando cada vez mais, porque eu falo que eu nunca vou ter o conhecimento completo daquilo, independente do ramo de atuação que a gente faça, eu nunca vou ter o conhecimento completo. Então eu sempre preciso estar buscando alguma coisa diferente para poder aprender um pouco mais. A inteligência artificial, que inclusive é o tema aqui do Five, é um tema que surgiu, que foi popularizado há pouco tempo, já existe há mais tempo, mas foi popularizado há pouco mais de um ano, e que tende a mudar o mercado novamente. Ou a gente adapta, ou vai estar fora do mercado em muito pouco tempo. Então isso tudo a gente vem ajustando muitas vezes dentro da empresa e eu pessoalmente tento buscar esse conhecimento cada vez maior nessa área, até para poder entregar algo melhor para o meu cliente. Como o Matheus comentou, é fascinante a gente ver o crescimento dos nossos clientes. Você chegar e ver um cliente que chega para a gente totalmente desorganizado, com uma capacidade de poupança grande, mas totalmente desorganizado, com o risco da operação muito grande, e com o nosso trabalho a gente conseguir lapidar isso e entregar para ele no final de um determinado período alguma coisa que é bastante palpável para ele, para a família dele, traz um conforto e uma segurança muito grande. Super show. É ótimo. Cara, que incrível. Matheus, você assim, como uma pessoa mais jovem, você está mais aderente a essas tecnologias, você já veio com um chip mais digital de fábrica, vamos se dizer nesse sentido. O que você consegue entender dessas mudanças, como o Flávio bem colocou, que está vindo aí muito gigantes com relação à inteligência artificial e principalmente nível mundo em relação ao Brasil na parte financeira? O Marcos, eu confesso que assim, apesar da pouca idade, tenho 32 anos. Isso me assusta um pouco, porque eu ainda vivi assim, né? Eu fui conhecer o computador, sei lá, aos 15 anos de idade, não sei. Mas então assim, hoje a meninada muito cedo já tem acesso. Então eu vivi ainda, acho que a minha geração ainda viveu um pedaço da vida sem ter acesso à tecnologia, à internet, enfim. Hoje, vendo essa movimentação, né, essa mudança de direção, que é muito rápida, né? Eu trabalho na internet também, eu tenho um canal de comunicação nas redes sociais, e eu percebo que tudo muda muito rápido. Então, o sentimento que eu tenho é de que a gente, tem que estar aberto a todas, nós precisamos estar abertos a todas essas mudanças, porque, por exemplo, investimento no exterior era uma coisa que há pouco tempo atrás era assim, dificílimo, era uma coisa horrorosa para se fazer. Hoje, se a gente abrir uma conta aqui numa corretora, à tarde o seu dinheiro está nos Estados Unidos. Então, assim, é ótimo isso. É ótimo, porque a gente trabalha com a tecnologia ao nosso favor. O meu receio é a gente deixar de se especializar enquanto ser humano mesmo, que precisa, né, como o Flávio falou, né, ir melhorando sempre, se capacitando sempre em função de uma nova tecnologia. Eu troco a minha inteligência pela inteligência artificial. Esse é o meu medo. Então, assim, o que a gente tenta fazer é, nós, com a nossa inteligência, né, usarmos a inteligência artificial ao favor do ser humano, ao favor das pessoas, né? Show de bola, até porque, como a minha sócia mesmo fala, ela gosta muito dessa frase, que a inteligência artificial não veio para substituir ninguém, mas as pessoas que utilizarem a inteligência artificial, essas sim vão substituir as pessoas que não utilizarem dela, né? Perfeito. E, assim, com relação a mais uma coisa dessa questão globalizada que nós estamos vivendo, você bem colocou isso, e hoje a gente sabe que o mercado, ele não é, você pode
ser local, mas não atuar local. Você pode ter outras pessoas, outras famílias, né, de outros estados. Vocês, assim, acham que essa projeção de expansão aqui num evento como esse facilita, talvez, ou então talvez, pode ser que alinhe algo no sentido mais de exterior ou de capital exterior vindo para... Sim, Marcos, eu acredito que isso vai ajudar, e cada vez vai ajudando mais, porque as pessoas começam a entender que o mundo está ficando pequeno. Então, a transferência de pessoas e patrimônio pelo mundo inteiro, ela vai ficando cada vez mais rápida, cada vez mais simples. Então, estruturação de empresas offshore, que até pouco tempo atrás era muito mal visto, inclusive, brasileiro que tem uma empresa offshore, tinha uma visão pejorativa daquilo ali. O pessoal está começando a entender que não só é algo razoável de ter, como é desejável para a maioria das famílias. Eu costumo dizer que se você não tivesse no Brasil, se você tivesse em qualquer outro lugar do mundo e olhasse e tivesse uma carteira de, sei lá, $1 trilhão para poder investir de clientes, você de fato colocaria todo o seu dinheiro no Brasil? Ou você diversificaria esse dinheiro? Uma parte no Brasil, tem oportunidades importantes, uma parte na Europa, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. É isso que todo mundo faria, de forma natural. Por que não eu, como brasileiro, por que eu não vou fazer a mesma coisa? Então é importante a gente buscar essa evolução, uma maturidade de investimento para poder pegar oportunidades, e são oportunidades diferentes, em regiões diferentes. É comum o cliente chegar para a gente e falar assim, então se eu investir nos Estados Unidos eu vou ganhar mais? Não é rentabilidade, é porque a gente precisa levar o tripé do investimento em consideração, risco, retorno e liquidez. Eu vou ter ou um investimento de menor risco, ou de maior retorno, ou de maior liquidez. Como que eu equilibro isso de modo que me dê o conforto que eu preciso? E isso é individual, cada pessoa, cada família, em cada momento diferente. Então, um jovem, ele tem uma determinada necessidade, um casado com 4 filhos, ele tem uma necessidade diferente, um senhor vai ter uma necessidade diferente, a mesma pessoa durante a vida ela vai mudando esse ciclo de necessidade. Mas o investimento internacional, ter parte do dinheiro fora e até essa facilidade que esse evento trouxe de enxergar o que está acontecendo fora do mundo em regiões pouco aderentes para a população brasileira. Porque aqui o pessoal conhece Estados Unidos, ainda conhece um pouco mais. Saiu disso, tem uma certa dificuldade de entendimento. Então acho que esse evento aqui ele acaba ajudando nesse sentido, trazendo um pouco mais de diversidade para outros produtos, outras regiões que não são comuns. Super show. E falando um pouco sobre essa diversidade, diversificação, tudo isso que a gente já falou até agora, tecnologia, globalização, como que você vê, Matheus, essa geração que está vindo aí? Porque é a geração que possivelmente não é a que fez acontecer o dinheiro ainda, mas é ela que vai ser a responsável por manter ou trilhar o dinheiro da família, né, de uma certa forma. Então, você vê que eles estão se ocupando com esse momento também que está passando o mundo, ou você vê que eles estão mais na geração do TikTok, naquela que vamos ver um dia depois do outro, lá na frente a gente resolve essas coisas? É assim, né? A gente não dá para generalizar tanto, né? Porque, claro, você vai ter uma turma que realmente está só preocupado com o dia de hoje, com as sensações que vão acontecer ali. Mas, ao mesmo tempo, você tem muitos jovens prodígios, né, que estão trabalhando muito, e aí sim, eu acho que tem um espaço enorme, principalmente na internet, né? Eu conheço pessoas que, por exemplo, estão aqui no Brasil trabalhando para empresas da Europa. Então, a gente não imaginava que isso pudesse acontecer há pouco tempo, né? Então, eu acho que os jovens que hoje estão antenados a isso e que estão atentos às oportunidades, eles tendem a ter um proveito maior de longo prazo. Porque antigamente a gente tinha, assim, né? Há pouquíssimo tempo, a gente tinha uma ordem natural das coisas. A gente estudava no colégio, depois a gente entrava para a faculdade, fazia um estágio, depois a gente, né, começava uma carreira e levava algum tempo para poder se consolidar no mercado. Então hoje você pega um menino de 20 anos de idade, ele já pode estar no mesmo ponto de ganho financeiro que um cara de 30 que está há 10 anos trabalhando. Porque ele, às vezes, pegou uma oportunidade
envolvida a tecnologia. E aí sim ele pode exponencializar o seu ganho. Agora, existem aqueles que não estão atentos a isso, né? E aí a gente costuma dizer, né? Uma pessoa hoje de classe média vive melhor do que um rei do século XV, né? Então, assim, a gente tende a ter um pouco mais de conforto na vida hoje. E esse conforto, na minha leitura, é o que pode prejudicar um pouco essa caminhada, porque o tempo está mais fácil. Apesar de, eu brinco assim, né? O pessoal fala, mas como eu tenho 4 filhos, como eu falei, a pessoa fala, mas como você tem coragem? Você fica coragem no tempo da fralda descartável, no tempo da internet, é mais fácil agora do que 50 anos atrás. Então, eu acho que a gente tem muitas oportunidades. Eu, inclusive, já pensei que estava um pouco saturado, né? Assim, o mercado da tecnologia, o mercado do universo digital. Mas, pelo contrário, eu acho que... Aí eu estudei mais, aí eu fui atrás de informação para validar o que eu estava pensando. E aí eu vi que não, realmente está tudo muito no começo. Então, o que eu incentivaria os jovens que me acompanham na internet, enfim, o que eu falo para eles olha, tem muito espaço ainda, você pode crescer muito ainda, né? Só que é uma área que você não vai ter assim, um curso na faculdade que chama inteligência artificial. Você vai ter que dar uns passos, né, um pouco desmatando ainda, né? Então, acho que quem tem um pouco mais de coragem e disposição... E talvez aí tenha mais oportunidade. Exatamente. Porque o tempo que eu comecei a minha carreira, por exemplo, no mercado financeiro, é diferente do tempo do Flávio. E ele desmatou muito mais do que eu. Eu cheguei e já estava muito pavimentado. Então, foi mais fácil para mim. Gente, extremamente incrível, assim, essa conversa realmente, ela ainda vai durar uns 2 dias aqui dentro desse evento. Com certeza, se a gente chegar e ter essa conversa de novo no final desse evento, vai ser ainda uma conversa ainda mais madura por tudo que a gente está vendo aqui, por todo esse ecossistema. E que bom que vocês estão aqui fazendo parte deles. Alguma consideração para os jovens, só para a gente finalizar com aquela pergunta que estava ali no começo, para os jovens que estão chegando e para eles começarem a iniciarem nessa trajetória, Flávio? Como a gente estava falando, é um mercado que no Brasil ainda é relativamente novo. Então, é um campo de oportunidades incrivelmente vasto para poder trabalhar. O Matheus estava falando, eu comecei a trabalhar na área de mercado de capitais há 25 anos. Na época, bolsa de valores era comparado com roleta, era mais ou menos isso que o pessoal levava em consideração. E hoje o pessoal começa a entender que o mercado ele é muito amplo, tem inúmeras oportunidades em áreas diferentes dentro da parte de investimento, na parte, como eu falei, sucessão, proteção de patrimônio, diversas áreas diferentes, tem muita coisa para poder trabalhar. Dentro da nossa empresa mesmo, dentro da Ibra, nós temos uma parcela significativa dos nossos colaboradores com menos de 25 anos de idade. Então, assim, é uma oportunidade cada vez maior para esse público jovem. Quem tiver realmente interesse, tiver buscando essa área, eu acho que tem um campo de crescimento aí inimaginável. É uma oportunidade incrível daqui para frente. Show de bola. Gente, é isso daí. Mais um dos expositores aqui, para vocês verem o quanto que esse público que está aqui é qualificado. Venham para cá, se ainda não estão, se aproximem. Ciano 5, IEA 20. Obrigado. Muito obrigado, Marcos.